Fadas boas e fadas más. Há duas espécies de fadas, as fadas boas e as fadas más. As fadas boas fazem coisas boas e as fadas más fazem coisas más. As fadas boas regam as flores com o orvalho, acendem o lume dos velhos, seguram pelo bibo das crianças que vão cair ao rio, encantam os jardins, dançam no ar, inventam sonhos e, à noite, põem moedas de ouro dentro dos sapatos dos pobres. As fadas más fazem secar as fontes, apagam as fogueiras dos pastores, rasgam a roupa que está ao sol a secar, desencantam os jardins, arreliam as crianças, atormentam os animais e roubam o dinheiro dos pobres. Quando uma fada boa vê uma árvore morta, com os ramos secos e sem folhas, toca-lhe com a sua varinha de condão e, no mesmo instante, a árvore cobre-se de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar. Quando uma fada má vê uma árvore cheia de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar, toca-lhe com a sua varinha mágica do lado fado e, no mesmo instante, um vento gelado arranca as folhas, os frutos apodrecem, as flores murcham e os pássaros caem mortos no chão. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Era uma fada boa e era muito bonita. Vivia livre, alegre e feliz, dançando nos campos, nos montes, nos bosques, nos jardins e nas praias. Um dia a rainha das fadas chamou-a e disse-lhe: Oriana, vem comigo. E voaram as duas por cima de planícies, lagos e montanhas, até chegarem a um país onde havia uma grande floresta. Oriana, disse a rainha das fadas, entrego-te esta floresta, todos os homens, animais e plantas que aqui vivem. De hoje em diante ficam à tua guarda, tu és a fada desta floresta. Promete-me que nunca a hás de abandonar. Oriana disse, prometo, e daí em diante Oriana ficou a morar na floresta. De noite dormia dentro de um tronco de carvalho. De manhã acordava muito cedo, acordava ainda antes das flores e dos pássaros. O seu relógio era o primeiro raio de sol, porque tinha muito o que fazer. Na floresta todos precisavam dela. Era ela que prevenia os coelhos e os veados da chegada dos caçadores. Era ela que regava as flores com orvalho. Era ela que tomava conta dos 11 filhos do moleiro. Era ela que libertava os pássaros que tinham caído nas ratoeiras. À noite, quando todos dormiam, Oriana ia para os prados, dançar com as outras fadas, ou então voava sozinha por cima da floresta, e abrindo as suas asas ficava parada, suspensa no ar, entre a terra e o céu. À roda da floresta havia campos e montanhas adormecidos e cheios de silêncio. Ao longe viam-se as luzes de uma cidade, debruçada sobre o seu rio. De dia, a vista, de perto da cidade, era escura, feia e triste. Mas à noite a cidade brilhava, cheia de luzes verdes, roxas, amarelas, azuis, vermelhas e lilazes, como se nela houvesse uma festa. Parecia feita de opalas e de rubis, de brilhantes, de esmeraldas e de safiras. Passou um verão, passou um outono, passou um inverno e chegou a primavera. E certa manhã de abril, Oriana acordou e ainda mais cedo do que o costume. Mal o primeiro raio de sol entrou na floresta, ela saiu de dentro do tronco de carvalho onde dormia. Respirou fundo os perfumes da madrugada e fez uns passos de dança. Depois penteou os cabelos com os dedos das mãos, a fazerem de pente, e lavou a cara com o orvalho. Que manhã tão bonita, disse ela. Nunca vi uma manhã tão azul, tão verde, tão fresca e tão doirada. E foi pela floresta fora, dançando e dizendo às coisas bom dia. Primeiro acordaram as árvores, depois os galos, depois os pássaros, depois as flores, depois os coelhos, depois os veados e as raposas. A seguir começaram a acordar os homens, então Oriana foi visitar a velha. Era uma velha muito velha que vivia numa casa velhíssima e dentro da casa só ouvia trapos, móveis partidos e louça rachada. Oriana espreitou pela janela que não tinha vidro. A velha estava a arrumar a casa enquanto trabalhava, falava de sozinha, dizendo: Que negra vida, que negra vida. Estou tão velha como o tempo e ainda preciso de trabalhar. Não tenho filho nem filha que me ajude. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu era pequena, brincava na floresta e os animais, as flores e as folhas brincavam comigo. A minha mãe penteava os meus cabelos e punha uma fita a dançar no meu vestido. Agora, se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu
era nova, ria o dia todo. Nos bailes dançava sempre sem parar. Tinha muito mais do que 100 amigos. Agora sou velha. Não tenho ninguém. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu era nova, tinha namorados que me diziam que eu era linda e me atiravam cravos quando eu passava. Agora, os garotos correm atrás de mim, chamam-me velha, velha e atiram-me pedras. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu era nova, tinha um palácio, vestidos de seda, aios e lacaios. Agora estou velha e não tenho nada. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Oriana ouvia esta lamentação todas as manhãs e todas as manhãs ficava triste, cheia de pena da velha. Tão curvada, tão enrugada e tão sozinha, que passava os dias inteiros a resmungar e a suspirar. As fadas só se mostram às crianças, aos animais, às árvores e às flores, por isso a velha nunca a via, Oriana, mas, embora não a visse, sabia que ela estava sempre ali, pronta a ajudá-la. Depois de ter varrido a casa, a velha acendeu o lume e pôs a água a ferver, abriu a lata do café e disse: Não tenho café. Oriana tocou com a sua varinha de condão na lata de café e encheu-se de café. A velha fez o café e depois pegou na caneca do leite e disse: Não tenho leite. Oriana tocou com a sua varinha de condão na caneca e a caneca encheu-se de leite. A velha pegou no açucareiro e disse: Não tenho açúcar. Oriana tocou com a varinha de condão no açucareiro e o açucareiro encheu-se de açúcar. A velha abriu a gaveta do pão e disse: Não tenho pão. Oriana tocou com a varinha de condão na gaveta e dentro da gaveta apareceu um pão com manteiga. A velha pegou no pão e disse: Se não fossem as fadas, o que seria de mim? E Oriana, ouvindo-a, sorriu. A velha comeu, bebeu e no fim suspirou. Agora tenho que ir ao meu trabalho. O trabalho da velha era apanhar ramos secos, que depois ia vender à cidade, e todas as manhãs Oriana a ajudava a apanhar os ramos e todas as manhãs a guiava até à cidade, pois a velha via muito mal e o caminho, que ia da floresta para a cidade, passava ao lado de grandes abismos, onde a velha poderia cair se não fosse a fada que a guiasse. E assim, nessa manhã de abril, Oriana e a velha foram as duas pela estrada fora, a velha toda curvada, encostada a um pau, e Oriana voando no ar como uma borboleta. E sem que a velha a visse, a fada segurava o feixe de lenha para que ela pesasse menos sobre as costas dobradas. Quando chegaram à cidade, a velha foi de porta em porta vender a lenha e Oriana voou para cima de um telhado, onde se sentou a ver a cidade à espera da sua amiga. Enquanto esperava, começou a conversar com as andorinhas.